Boa noite, nação. Eu sou o Edson Silva História e esse é o canal Últimos Dias. Livro de São Cipriano. Afinal de contas, é um livro muito pouco conhecido no mundo da religião. Poucas pessoas conhecem ou já ouviu falar dessa obra que remonta aí o ano de 250. Ano de 250, poderia alguém em pleno século XXI ter ainda alguns manuscritos do ano 250? E por que o ano 250? Afinal, São Cipriano é tão antigo assim? A história estaria mentindo em relação ao ano em que o Cipriano ele cedeu à bruxaria e depois se converteu ao cristianismo e levou a bruxaria para dentro da religião? Eu sou o Edson Silva História, você é muito bem-vindo aqui. Fique conosco. Bom, o programa de hoje vai trazer para você com exclusividade todo o porquê de você ler na Bíblia do Almeida tudo que remonta à história de personagens da Bíblia, feitos e atitudes, e por que dentro da igreja evangélica, quando nós vamos buscar nos seus dogmas e também nos seus preceitos, não bate a sua doutrina com as Escrituras. Por que nós temos que ir para a igreja? E porque se você não for para a igreja, estará fadado a ser pego numa esquina por espíritos de demônios que entrarão no seu corpo 7 vezes. Por que pastores hoje estão comandando o caminho da salvação dentro de uma igreja, em cima de um altar, atrás de um púlpito, se não existe na Bíblia nenhuma ordenança para pastores fazer o que hoje nós vemos dentro desse cristianismo? Quem é que deu a ordem? Se você tem que ir para a igreja, porque sem ir na igreja você não obtém a salvação, aonde está escrito isso nas Escrituras? Bom, se você buscar na Bíblia do Almeida, certamente você não verá isso nas Escrituras. Em nenhum momento você encontra um versículo sequer dos 66 capítulos que nós temos na Escritura, mostrando que nós temos que ir para a igreja de pedra. Mas se não existe na Bíblia, de onde esses líderes tiraram essa ideia de que você tem que estar dentro de uma igreja, de um templo religioso? Talvez a resposta ela vai te chocar. E nós não estamos aqui para tirar você de dentro da sua igreja e te desviar, de hipótese nenhuma. O que nós queremos com esse programa é você que ainda se encontra dentro de uma abadia evangélica. Você venha saber toda a verdade de que você foi enganado. E não só você, toda a sua família, todos os seus amigos e todas as pessoas que lá dentro se encontram. Afinal, ir para a igreja é bíblico? E se não é, por que estão praticando? Analisa bem esse detalhe
que vai ser algo que você vai estar surpreso. Não existe dentro da Escritura, em nenhum momento, nenhuma passagem que mande você ir para a igreja. E se você quiser, você pode tirar as provas a hora que você desejar. Você pode fazer uma varredura na Escritura com o nome igreja na sua pesquisa e você vai ver que a Escritura ela te dará todas as passagens com o nome igreja e em nenhuma delas tem a figura do pastor envolvido. Nenhuma dessas igrejas tem a figura de altar dentro de igreja. Em nenhuma dessas passagens você vai encontrar a figura de um pastor atrás do púlpito. Até porque púlpito na Bíblia só existe uma vez. E apenas está escrito no livro de Esdras, aonde esse púlpito foi colocado numa praça para repetir a lei que não era religiosa, mas era uma lei para uma nação. Quando nós vemos todas essas abadias pelo mundo afora, quando nós vemos que tudo isso, toda essa lei que sai de dentro de uma igreja para o povo, apresentar ali os seus deuses, tudo isso já era algo já premeditado há muito tempo. E eu vou apresentar para você o livro de São Cipriano, um livro que você precisa saber que ele existe, um livro que está sendo ocultado pela própria instituição cristã, pelo próprio sistema judaico, espírita, católico. A história de São Cipriano, nós já temos um vídeo falando sobre ele. Mas, se você quiser saber detalhes mais afins desse livro, você pode pesquisar no Google, entrar numa faculdade, uma biblioteca, ou dentro das lojas espíritas, nas livrarias espíritas, esse livro está lá. Porque São Cipriano, ele se converteu ao cristianismo, mas ele levou lá para dentro toda a força do mal também. E é através desse livro que você vai ver o porquê que vem a ordem de você ter que ir para a igreja, quando dentro da própria Escritura você não encontra jamais uma passagem associando salvação de alma a ir para a igreja. Aliás, você não tem que ir para a igreja, você tem que ser a igreja. E mesmo assim, se você for de cor branca, porque a igreja está totalmente vetorizada ao povo caucasiano da descendência de Jafé. Acompanha comigo algumas frases desse livro e você vai ver por quê que todos os líderes evangélicos buscam dentro desse livro a sua heresia dentro do templo, e você não consegue encontrar essas heresias que é pregada no templo na Bíblia que você leva. Vamos a alguns trechos desse livro de São Cipriano. Juntar aquele que, afastando-se da igreja, vai juntar-se a uma adúltera, fica privado dos bens prometidos à igreja. Quem abandona a igreja de Cristo não chegar aos prêmios de Cristo, torna-se estranho, torna-se profano, torna-se inimigo. Essa é uma das frases do livro de São Cipriano. Esse livro que você está vendo aí na mão do bom velhinho que sempre vem.
O São Cipriano é muito lembrado também no dia 25 de dezembro. E nós vamos mostrar em outras lives a associação com o Papa Nicolau, que também teve posse desse livro de São Cipriano. Quando o pastor diz para você ir para a igreja, ele não está pegando esse mandamento da Bíblia, porque a Bíblia não tem esse mandamento. Mas ele está pegando uma doutrina de São Cipriano dentro da sua própria Bíblia, que esse bruxo escreveu, para que o cristianismo que você conhece hoje fosse parecido com a salvação de Arrucho no Madeiro. Vamos ler um outro trecho desse livro aqui, também de São Cipriano. Vamos ver o que esse trecho diz. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Como ninguém se pode salvar fora da arca de Noé, assim ninguém se salva fora da igreja. Nota, aqui Cipriano fala dos obstinados que, conhecendo a verdade, insistem por ódio ou comodismo pagão em se apartar da igreja de Cristo. Olha só. Você está vendo daí aonde vem a doutrina de todos os templos que você frequenta? Você está vendo aí? De onde vem todas as doutrinas? Por que você tem que estar dentro dessas abadias? A doutrina de colocar a mão na cabeça. Quando Arrucho disse, Arrucho nunca colocou a mão na cabeça de ninguém. E nem se há nenhum mandamento para que isso seja feito. Pastor em cima de altar, atrás de um púlpito, orando por pessoas. Em qual passagem da Bíblia você encontra essas visões que você está vendo aí agora? Altar dentro de uma igreja, ou templo, ou um prédio, um edifício, não existe isso nas Escrituras. Não existe. De forma nenhuma, isso é inexistencial. Não se tem esse tipo de situação. Vamos ver mais o que diz esse livro de São Cipriano. Vamos ver? Olha aí, ó. Diz ainda o Senhor: eu e o Pai somos um. João 10:30. E do Pai, do Filho e do Espírito Santo está escrito: estes três são um. João 5:7. Como poderá alguém pensar que esta unidade da igreja, decorrente da própria firmeza da unidade divina, e tão conforme com este celeste mistério, pode ser rompida e sacrificada ao arbítrio de vontades opostas? Quem não observa esta unidade, no caso da igreja, nem nação, não observa a lei de Deus, não observa a fé do Pai e do Filho, não possui nem a vida e nem a salvação. Olha porque que um líder evangélico ou católico ou qualquer outro religioso tem que fazer você botar na cabeça que você tem que estar dentro de um templo. Você está entendendo agora que a doutrina dessas instituições não é o que diz as Escrituras.
Tanto que São Cipriano, ele procurou, quem já leu a Bíblia de São Cipriano, aliás, se existe um legado que diz que as pessoas não podem ler o livro de São Cipriano, porque a pessoa que lê um livro de São Cipriano está fadado a uma maldição. E eles criaram esse medo justamente para ninguém ler esse livro e descobrir a verdade nele colocada, de que todos os templos evangélicos, principalmente, eles cultuam uma doutrina baseada disfarçadamente da Bíblia, mas originalmente ela é extraída desse livro. Então você veja que a própria ceia do pão e do vinho, muitas vezes na igreja evangélica caracterizada como suco de uva, para fazer uma representatividade, esta ceia do pão e do suco de uva ou do vinho não existe na Bíblia. Não, como é que não existe? Eu já li lá que ele deu pão e deu vinho. Sim, ele repartiu o pão, ele repartiu o vinho com seus discípulos depois de ter ceado. E aquele pão e aquele vinho não eram qualquer pão e não era qualquer vinho, mas era o mesmo pão e vinho desde a época de Adão, preservado por Melquisedeque. Não é esse suco de uva que você vê hoje nas abadias. Isso é uma maldição. Isso não é a ceia do Salvador, porque a ceia nunca foi vinho e nunca foi pão. O pão e o vinho representava Melquisedeque e Yahushua, a nova aliança na promessa cumprida a Adão e Eva no Calvário. Quando Yahushua junta Melquisedeque, gera essa morte no madeiro. Então, se você toma essa Santa Ceia, você está tomando maldição para a tua vida, porque a ceia não é pão e nem vinho. A ceia é um cordeiro, é um animal morto, e foi a partir deste cordeiro, chamado Páscoa, que Yahushua manda preparar. Só depois dessa ceia é que o Salvador tomou o pão e o vinho e repartiu ao discípulo. E aquele pão e vinho, ele era real, já trazido por Melquisedeque desde a época de Noé. Imagina. Você viu quanta coisa nós fomos enganados nesse planeta? Por que você acha que o cristianismo tem um apoio da mídia, da televisão? E olha o que está escrito aqui nesse livro de São Cipriano, mais uma vez aqui no 7. Diz ainda o Senhor: eu e o Pai somos um, e do Pai, do Filho e do Espírito Santo está escrito: estes três são um. Como poderá alguém pensar que esta unidade da igreja, decorrente da própria firmeza da unidade divina, e tão conforme com este celeste mistério, pode ser rompida e sacrificada ao arbítrio da vontade oposta? Ou seja, se você não vai para a igreja, tu está no inferno. Se você não vai para a igreja, você está no inferno. Você tem que ir para a igreja, para o templo, para a abadia, para poder participar de todos os rituais ciprianos que você pensa que é bíblico. E isso já vem sendo aplicado no Brasil desde 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca derruba a monarquia e estabelece a república, e a partir dali a igreja sacerdotal, que não vai servir ao monarca, porque já aí a monarquia não existe, mas aos presidentes da república, essas igrejas espalhadas de pedra pelo todo esse mundo, arrastando uma multidão de pessoas ao Deus errado, a um falso criador chamado Terron.
o Deus de São Cipriano, e principalmente o São Cipriano de Cartago. Imagina vocês. Deu para entender o porquê que essas coisas vêm acontecendo? Por exemplo, expulsar demônio dentro de uma igreja colocando as mãos, isso é uma magia que vai direto na glândula pineal, sugestionando a pessoa a entrada de um demônio. E nós temos visto isso em várias igrejas, em vários templos. Essa tática de fazer o demônio entrar no corpo de uma pessoa para depois expulsar, ela vem de São Cipriano. Ela não vem da Escritura. Aliás, quando você vê o próprio Arrucho expulsando o demônio, você vai ver a expulsão de demônio completamente diferente de todas essas que você vê nos templos. E Arrucho nunca mandou um demônio entrar no corpo de uma pessoa para expulsá-lo. Essa prática não existe na Escritura. Mesmo ela mexida e traduzida, mas a história que eles não puderam mexer não traz esse evento de Arrucho mandando um demônio entrar no corpo de uma pessoa para o suposto pastor expulsar. E quer ver mais uma coisa? Em nenhum momento na Escritura é dado a um pastor o poder e autoridade de expulsar demônios. Se Arrucho tivesse dado como exemplo pastores, ele não teria escolhido 12 discípulos, aonde muitos deles ali eram pescadores. Ele teria escolhido pastores, 12 pastores e não 12 discípulos. E Arrucho não diz: fazei pastores de todas as nações e pregai o meu evangelho. Ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Mas parece que os evangélicos, os católicos, os judeus do falso judaísmo não entendem essa passagem. Quando você se coloca na mão de um desses líderes, você está fadado a estar na mão deles. E dentro desse templo não existe Yahweh ali. Existe um Deus Terron, cuja cruz também é um símbolo de São Cipriano, herdado pelos cavaleiros templários, pelos priorados de Sião. E esse livro de São Cipriano esteve na mão dos priorados de Sião. E os priorados de Sião têm como símbolo a flor de lis. A flor de lis é a flor dos priorados de Sião, fazendo uma imitação da Bíblia da rosa de Saron. Imagina. Porque a flor de lis e a rosa de Saron tem duas histórias bem interessantes. Uma tem um histórico bíblico. A outra tem um histórico cipriano. E mesmo que os pastores não saibam desse livro, todos os líderes evangélicos praticam nas suas denominações a magia de São Cipriano, disfarçado de culto evangélico, de missa católica. Inclusive, a atuação de São Cipriano forma toda a macumba e todo o espiritismo no mundo todo, no Brasil. Analisa quando você vai dentro de um templo desse, quando você se ajoelha diante dessa cruz, você está se prostrando diante da própria morte, próprio Deus Terron. O Cipriano, ele era um adorador de Demiurgo e Aldabaoth. E a flor de lis, que é o Jesus do sistema cristão, imitando a rosa de Saron, que é o próprio Arrucho. Imagina você. Fato, né? Um outro fato também muito macabro, muito demoníaco, é quando você dá dinheiro no templo chamado dízimo. Chamar dinheiro de dízimo é uma afronta ao nosso pai Arro e a Arrucho.
Porque dinheiro nunca será dízimo. E dízimo nunca será dinheiro. Se tem uma coisa que está sendo totalmente demoníaco e satânico, é você colocar dinheiro dentro do envelope e chamar de dízimo e levar para uma abadia de terror para fortalecer o império das trevas. Por isso que quando nós botamos a nossa conta aqui, nós estamos desafiando esse império das trevas. Porque na vida temporal, o dinheiro faz toda uma diferença para se dar velocidade ou à mentira ou à verdade. E nesse caso aqui, nós não precisamos mentir para pedir os patrocinadores para ajudar. Nós pedimos dinheiro para ajudar o canal mesmo, rasgando. Não precisamos mentir dizendo que é dízimo para assustar a pessoa e ela, com medo de ir para o inferno, ela ajuda o canal. Não precisamos dessa tática. A Bíblia fala que todo aquele que pede, recebe. E a gente vai nessa passagem. Nós pedimos, isso é bíblico. E aquele que dá, ele terá o galardão advindo de Arro. Mas não precisamos mentir. Pegar coisa fora do contexto bíblico para as pessoas poderem ajudar do sistema, não. Porque dízimo nunca foi dinheiro e nunca será. Nunca será. Isso é uma afronta ao Pai Arro. Isso é uma afronta ao nosso Salvador Yahushua. Por isso que está escrito na Escritura: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta Atos 7:48. Mas se ele não habita em templo feito por mão de homens, quem é que está habitando lá dentro? Se o nosso Criador, ele não habita em templo feito por mão de homens, quem está habitando dentro desse templo? Quem? 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 Para alguns, quem está habitando dentro desse templo é o próprio Criador, que nós aprendemos a chamar de Deus, segundo a tradução da Bíblia do Almeida. Mas será mesmo o Altíssimo que está habitando ali? Seu livro de Atos dos Apóstolos diz, no capítulo 7, no verso 48, que ele não habita ali dentro. Uma das coisas que esses pastores das igrejas evangélicas principalmente estão fazendo, e os padres e os rabinos, eles estão usando a Bíblia para pegar versículo solto e no altar aplicar a técnica de São Cipriano. É uma rosa ungida, é ungir a camisa do marido, é levar o sabonete ungido, o sal grosso, o passar na porta, o passar na cruz vazada, a campanha da fogueira santa. Quando nós falamos da fogueira santa dentro do livro de São Cipriano, você vai ver como o Edir Macedo, da Igreja Universal, tiraram essa história da fogueira santa. E eu vou aguardar um deles se reportar. Porque eles não podem dizer que nós estamos inventando, afinal de contas, o livro diz que São Cipriano remonta o ano 250. Então não tem nem como ninguém processar o canal Últimos Dias. Já que o livro da capa de aço, ele é o livro mor de todas as igrejas evangélicas, enterrado no chão das próprias igrejas. Imagina. Uma das coisas que, lendo o livro de São Cipriano, a partir da página 47 e 48, nós vemos como que eles escondem o porquê que Yahushua morreu no 6º dia
da semana e ressuscitou no primeiro dia da semana. Por que Yahushua morreu no sexto dia? E por que no sétimo dia ele não aparece aqui na superfície? E por que ele ressuscita no primeiro dia? Você teria uma resposta para isso? Você saberia por que eles tentam combater a morte do Salvador? Inclusive em Mateus 28, foi dado dinheiro aos soldados para que os soldados não contassem a história da ressurreição de Yahushua do primeiro dia. E nós temos essas perguntas para você. Por que Yahushua morreu no sexto dia da semana e ressuscitou no primeiro dia da semana? Sabe por quê? Eu vou dizer para você o que eles escondem no livro de São Cipriano e por que essa confusão no cristianismo, no judaísmo, no islamismo e no espiritismo, em todos os ismos. É porque, nação, no sexto dia o homem foi criado. Assim como o homem foi criado no sexto dia, Yahushua teve que morrer também no sexto dia da semana, para trazer de volta o homem que ele criou, não nesse corpo carnal que morre, mas do corpo que Adão e Eva e toda a posteridade ganharão dentro do paraíso. E ele ressuscitou no primeiro dia, porque no primeiro dia foi o dia do nascimento de Yahushua, da existência de Yahushua. Foi o dia que Yahushua foi gerado lá em Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz: haja luz e houve luz no primeiro dia. E por isso que no primeiro dia também Yahushua ele é gerado. E os bruxos maçons de São Cipriano, hoje o priorado de Sião, França, Inglaterra, os cavaleiros templários, que comanda a política, que comanda o cristianismo que você vai, que comanda a televisão, a mídia, as empresas de alto padrão na sociedade. Eles conseguem fazer uma bruxaria tão grande que você nunca vai saber quando eles estão no Brasil, quando estão em Israel batendo cabeça, quando estão na mídia. Porque uma das maiores bruxarias e feitiços que eles usam, a maior magia usada por esses herdeiros de São Cipriano, é fazer você não perceber quando eles usam uma metamorfose, quando eles mudam de cor como camaleão, e você pensa que são outras pessoas, quando na verdade eles em pouco conseguem ser muito com a ajuda da mídia. E no sexto dia criou Yahweh o homem à sua imagem. A imagem de Yahweh criou homem e mulher, os criou. Gênesis 1, 27. E olha que passagem de Mateus 27, 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Mateus 27, 62. Eu deixei esse pedaço aqui, que eu quero que você leia o restante, para ninguém dizer que eu estou te manipulando na escritura. Você vai me perguntar o que tem a ver essa passagem com a ressurreição de Yahushua. Acaba de ler a passagem de Mateus 27, 62, depois que a live terminar. Você vai ver como que o Salvador morre no sexto dia, que é o dia depois da preparação, que representa o sexto dia. Por isso que eu não botei aqui o restante para você. Eu quero que você leia com seus próprios olhos.
Uma das coisas que você vai ter que entender, nação, e isso aqui gostaria muito que você ouvisse agora, que vai ter muito a ver com você, vai te ajudar muito, é que existem duas propostas desses dois livros para o sistema religioso. A proposta do livro de São Cipriano é te tornar uma pessoa boa, fazer você ser uma pessoa boa toda a vida. Aí você fala assim, mas Edson, ser uma pessoa boa é bom. É muito bom de ser uma pessoa boa. Então o livro de São Cipriano é muito bom. Porque nós não temos que ser uma pessoa boa? Ser bom não é legal? Não é uma coisa boa? Não. E eu já vou te provar. O livro de São Cipriano, ele passa todas as suas páginas ensinando que você precisa ir para a igreja porque você tem que ser uma pessoa boa. Essa é a proposta do livro de São Cipriano. Agora, qual é a proposta da Bíblia? A Bíblia não tem nenhuma proposta a você ser bom. A proposta da Bíblia é que você seja justo. Mas ser justo e ser bom não são as mesmas coisas? Não. Nem todo mundo que é bom é justo. Às vezes ele é bom só com as pessoas que ele gosta. E por causa disso, não se há uma justiça quando você é bom com quem não merece ser bom. Por isso que você vai ver uma passagem quando a Ruxa diz, bom é só o Pai que está no céu. E a Ruxa não convida o ser humano a ser bom, mas a ser justo. Olha o que está ali escrito ali, ó. Romanos 5:7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas por um homem justo é muito difícil. Então, entre você ser um homem bom, uma mulher boa, um homem justo ou uma mulher justa, escolha ser justo. Porque bom é só o Pai que está no céu. Tanto que a Escritura, ela ensina um homem a ser justo, nação. A Escritura ensina um homem a ser justo. E a Bíblia de São Cipriano? Ela ensina um homem a ser bom. Por isso que na maçonaria eles passam o tempo todo subindo de degrau para tentar ser bom. Mas não tem como você ser bom na terra que nós vivemos depois do pecado de Adão e Eva. Não existe, não tem essa possibilidade. O homem só pode ser bom quando estiver no paraíso. Após o pecado de Adão e Eva, o homem está fadado todo momento a sacrificar tentativa de ser o mais justo possível. Quanto mais justo você for, mais Yahweh vai te honrar. Quanto mais bom você tentar ser, mais decepcionado e fracassado você vai ser. Você pode ver que no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 6, está dizendo assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque serão fartos. Olha só. Yahweh não está mandando você ser bom. Ele está mandando você ser justo. Porque ser bom, você pode ser qualquer pessoa. Isso não quer dizer que você está praticando justiça. Praticar bondade com quem não merece também é um ato de injustiça. E existe aqui uma decisão importante. No livro de Marcos 10:8, que diz: respondeu-lhe Yahushua: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Yahweh.
Sério o negócio, né, nação? Por isso que numa das reportagens da Flor de Lis, para quem não sabe, Flor de Lis é uma pastora que está sendo acusada de ser a mandante do crime contra o seu próprio marido, Anderson. E muitas pessoas estão envolvidas. E foi descoberto esses dias, e isso está em sites, isso não é primeira mão do canal Último Dias, muitos sites e até vlogs já descobriram que a própria Flor de Lis, ela foi acusada de bruxaria por ex-amigo da família. E ela usa o livro de São Cipriano para praticar religiosamente doutrinas de São Cipriano. Você pode procurar que você vai encontrar. Nós falávamos que a rosa, que os priorados de Sião, o símbolo deles é a flor de lis. E os priorados de Sião impressaram esse livro no mundo. Seria mera coincidência a Flor de Lis, sendo uma pastora, cantora evangélica, praticar bruxaria com o livro de São Cipriano e usando o nome Flor de Lis? Tem alguma coisa a ver com essa mídia podre? Suspeitas à parte, é um caso que ainda vai dar muita audiência para as mídias. No desenrolar dessa história, quem está sofrendo é o povo. Porque todas as igrejas evangélicas, sem exceção, usam a Bíblia para tirar versículo. E no versículo que é usado, dão vida ao livro de São Cipriano, que está sendo usado ocultamente, longe dos olhos de todas as pessoas, para formar o que você chama de igreja evangélica. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Último Dias. E que a Ruxa carregue todos vocês, nação, na palma de sua mão. Obrigado a vocês que até aqui, 9 horas e 45 minutos, acompanhou esse programa ao vivo. E todo dia, 9 horas, nós estamos junto com vocês. Não esqueça de dar uma passadinha lá no canal do Felipe. O link do canal do Felipe Romualdo está aqui debaixo do meu vídeo, onde o Felipe está botando vídeos novos, com uma nova visão, uma nova oratória, para trazer mais elucidação aos fatos. Hoje o Felipe está falando dos cátaros. E são homens, grupos, civilizações, que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui hoje, sobre o livro de São Cipriano. Até a próxima oração. E que a Ruxa te carregue nas palmas de suas mãos.